mais um episódio do Entre Verdades. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, olha, eu já tenho percebido ele há um tempo e ouvi falar sobre ele a última vez no ano passado. Eu queria vir conversar com vocês sobre a dificuldade que a gente tem de respeitar o ritmo que a vida tem, de respeitar processos, de respeitar o tempo que as coisas têm. Hoje, a gente vive sempre com tanta correria, tanta coisa para ser feita. A gente já falou disso aqui em um outro episódio. Mas a verdade é que todas as coisas, elas levam um tempo para acontecerem, um tempo para elas existirem, um tempo para se formarem. Enfim, tudo leva tempo. Mas a realidade que a gente vê e que às vezes a gente experiencia é que nem tudo leva tanto tempo assim. Muitas vezes as coisas elas são muito mais rápidas, muito mais imediatas. E aí a gente entra num conflito interno onde a gente tem muita dificuldade de respeitar o processo. Tanto quanto é pessoal, social, profissional, criativo, relacionamentos, tudo leva tempo. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que dentro de um relacionamento, por exemplo, eu conheço uma pessoa e de repente nós somos amigos. Tá, você conheceu essa pessoa e você acha que você é muito amiga dela. Mas pensa bem, amigos que você tem de anos na sua vida, amigos que você tem há muito tempo, essa amizade, essa maturidade que essa amizade tem, ela veio exatamente no momento em que você conheceu aquela pessoa? Impossível! Isso não tem como acontecer. Porque conhecer um ao outro leva tempo. E a gente muda. A gente muda no meio do caminho, a gente muda de gosto, a gente muda de plano, a gente muda de sonho. A gente muda. E aí essas amizades, elas levam um tempo para se ajustar. Hoje é muito mais difícil a gente compreender essa mentalidade de urgência e o quanto ela impacta psicologicamente os nossos relacionamentos, a nossa vida. Pensa comigo, antigamente, e aí eu não tô querendo entrar naquele papo de antigamente as coisas eram melhores ou isso. Antigamente também tinham seus problemas, a questão não é essa. Mas antes nós não tínhamos essa aceleração constante. Digamos que antigamente a vida ela acompanhava um processo orgânico dentro do ritmo que de fato se tinha. Então pensa comigo, antes a gente não tinha tanta agilidade para várias coisas. Antes, a gente tinha que esperar a comida ficar pronta, o fogo aquecer, a luz não se ligava apenas num toque dos dedos. Antigamente eram lamparinas, então precisava se extrair o óleo, colocar o óleo na lamparina e então se acender a luz. Processo de... Tantas coisas eram muito mais processuais, elas eram muito mais orgânicas. Isso me traz uma reflexão de que antes a gente respeitava o tempo das coisas acontecerem, a gente respeitava o tempo das coisas se desenvolverem, a gente respeitava o tempo. E hoje parece que o nosso corpo físico, ele não foi criado, ele não foi projetado, ele não foi desenvolvido para acompanhar esse ritmo. E eu acho que aqui é onde mora a grande parte, talvez seja a mansão dos nossos adoecimentos mentais, porque o nosso corpo ele não aguenta esse ritmo. E eu não vou nem entrar no mérito do descanso, porque a gente também já falou sobre isso em um outro episódio. Mas o quanto a gente tem que se esforçar para descansar e para dizer que isso é importante. E parece que a gente vive num constante campo de batalha para poder fazer com que as pessoas entendam que é importante descansar. Porque o discurso externo, ele diz o contrário. Ele diz que as coisas elas são muito mais rápidas e elas precisam acontecer de forma rápida. Parece que o nosso tempo, ele tem que acompanhar o ritmo frenético que existe lá fora.
quando na realidade o nosso corpo ele não consegue acompanhar esse ritmo. Ah, Nath, mas a gente se adapta, o ser humano ele consegue se adaptar e tudo mais. Sim, eu sei disso. A questão não é essa, e a gente realmente se adapta para muita coisa. O problema é que a gente se adapta, entende? Esse não deveria ser o normal. Esse não deveria ser o habitual, porque esse não é o funcional. Nós temos visto cada vez mais, eu tenho percebido o quanto de emoções disfuncionais chegam para que nós, enquanto profissionais, a gente venha auxiliar nesse processo de trazer funcionalidade de volta para as emoções, para a mente, para o corpo, porque tudo se tornou disfuncional. Existe uma luta entre todas as classes de profissionais da saúde lutando e buscando para que as pessoas voltem ao pleno funcionamento das suas vidas. Percebe como tem alguma coisa tirando a gente do eixo? E eu acho que não respeitar o orgânico da vida é o que tem feito a gente adoecer em muitas áreas. Pensa comigo, se você cortar qualquer parte do seu corpo, se você sofrer uma ruptura, sofrer um arranhão, o seu corpo, ele tem um sistema dentro dele que é preparado para cicatrizar aquela ferida. Só que não é da noite para o dia, leva tempo e começa de dentro para fora. E quando chega na parte de fora que a gente percebe, muito processo interno já aconteceu, muitas coisas de dentro do nosso corpo se mobilizaram para sanar aquela ferida. Percebe como tudo é orgânico? E a gente tem lutado para perder esse aspecto orgânico da vida, do tempo, dos relacionamentos. Isso tem nos adoecido. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo que é orgânico hoje é muito mais caro? Ou dá muito mais trabalho conseguir? Por que é que isso, que deveria ser o natural, o habitual, se tornou algo quase que um desejo? Então, se eu tenho para comprar, por exemplo, produtos orgânicos, quer dizer que eu tenho mais qualidade de vida? Não! Isso deveria ser o natural das nossas vidas. Muitas coisas levam tempo, as coisas mais belas, as coisas mais admiráveis, elas levaram tempo. Elas não foram construídas da noite para o dia. Elas não se estruturaram da noite para o dia. Vou te dar um exemplo artístico muito simples. A Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. Pintado, pensado, dedicado tempo por Michelangelo. Levou quase 10 anos para aquilo ficar pronto. Você acha mesmo que algo que é tão belo, tão cheio de vida, tão cheio de criatividade, se constrói da noite para o dia? Se constrói num estalar de dedos? Não! Você já percebeu também que as grandes marcas, os artigos de luxo, eles têm uma coisa em comum. Eles prezam pelo valor daquele produto, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo simples, tá? Uma bolsa de grife. Quando você vai acompanhar o processo de criação daquela bolsa, é muito manual, é muito artesanal. O que faz com que aquela bolsa ela seja realmente colocada nesse patamar? Leva tempo, tem esforço, gera um valor diferente. Isso deveria ser o natural. Percebe como a gente tem invertido valores e tornado algumas coisas disfuncionais? Ah, Nath, mas então você está dizendo que a gente tem que ignorar todo o processo? Não, não é isso. Existem muitas coisas que vieram para nos agregar valor. Por exemplo, a gente está muito mais rápido e muito com mais fácil acesso a pessoas que estão longe, por exemplo. Não é? E a gente consegue acessar, a gente consegue falar. A tecnologia, ela tá aqui para isso. O problema é que a gente tem tudo aquilo que a gente coloca num lugar de prioridade e como resolução
dos nossos problemas, ou como remédio para aquilo que a gente precisa, ou como, isso aqui vai resolver todas as questões da minha vida. Isso se torna disfuncional. Todas as vezes que eu entro em contato com algo do tipo e isso me leva para um lugar longe de quem eu realmente sou ou daquilo que eu realmente preciso me atentar, isso se tornou disfuncional. E é onde a gente vê tantas doenças mentais, sociais se propagando como um rastro de pólvora, muito rápido. E a gente não tem se dado conta. Hoje eu queria trazer essa reflexão para você, mas como sempre, todo episódio a gente sempre traz esse toque de leveza. E eu queria te dizer que não é impossível a gente resgatar esses processos mais orgânicos, essas coisas que são mais naturais. O natural, ele não precisa ser caro para você. O orgânico, ele não precisa ser um artigo de luxo para você. Na realidade, está disponível. Está aí, diante de você. A única coisa que você precisa fazer é escolher, decidir, desacelerar algumas coisas na sua vida. Pensa que durante todo o seu dia, você tem 24 horas. Como você tem pensado e estruturado as suas 24 horas? Eu ouço de várias pessoas, o dia devia ter... o dia deveria ter mais de 24 horas. Oi? Como é que é? Então, o erro está na quantidade de horas e não na sua gestão? Eu acho que a gente precisa começar a repensar algumas coisas. Então, eu queria te propor. Pensa no seu dia. Pensa nas 24 horas que você tem. Pensa no seu tempo de descanso. Pensa no tempo de qualidade que você passa com as pessoas que você ama. Começa a reestruturar as suas prioridades. Começa a repensar a forma como você tem vivido algumas coisas. Aquilo que te causa ansiedade, aquilo que te coloca num ritmo frenético. Repensa a prioridade disso. Repensa a forma como você tem lidado com isso. Seja o seu celular, seja o seu trabalho, seja aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos, não sei. Mas repensa o tempo que você tem colocado sobre essas coisas. Será que a gente não está colocando tempo demais em coisas que deveriam ter um tempo menor e colocando pouquíssimo tempo no que deveria ter muito mais qualidade? Repensa como você tem estruturado o seu dia. Faz isso de maneira prática. Pega papel e caneta. Sim, papel e caneta. Não seu celular. E nem o seu computador. Vamos desde agora já exercitar aquilo que é natural e orgânico. Pega papel e caneta. Escreve. Quanto tempo faz que você não escreve? Já pensou nisso? Eu direto me pego pensando nisso porque muitas vezes eu tô tão acostumada com o meu celular e a rapidez que eu tenho para escrever no meu celular que quando eu vou escrever em um papel com uma caneta eu falo, meu Deus, parece que a minha mão desaprendeu a fazer isso. Não sei se você tem essa sensação, mas pega papel e caneta e coloca todos os horários que você tem alguma atividade para fazer. Pensa em todas as atividades que você tem ao longo da sua semana, ao longo do seu mês. E começa a se atentar a quanto tempo você dedica para cada coisa. E depois, no final de cada dia, volta e vê se você realmente fez aquilo naquele tempo. Onde estão as lacunas daquele dia? Onde foi parar? Às vezes a meia horinha ali dentro da refeição, entre uma coisa e outra. Onde estava a sua atenção? Onde foi parar a sua contemplação de muitas coisas? Será que o seu olhar se perdeu a um luminoso que você acende ao toque do seu dedo? Talvez sim. Mas isso não deve ser um problema. Talvez essa seja a oportunidade da gente reorganizar várias coisas na nossa vida. E isso faz com que a gente olhe com mais carinho e cuidado também para o processo das outras pessoas. Lembra que tudo aquilo que a gente faz nunca tem um fim em nós mesmos.
Nós somos seres relacionáveis e nós nos relacionamos constantemente com as pessoas. Então, até mesmo parar para pensar no seu processo, no tempo que você precisa para as coisas, vai fazer com que você olhe com muito mais compaixão para o processo e tempo do outro. Eu não estou dizendo que a gente precisa caminhar em passos de tartaruga, até porque a tartaruga tem o tempo dela para caminhar. E é isso. Entende como cada um tem o seu tempo? Mas olhar e respeitar o seu processo vai te permitir olhar e respeitar o processo do outro, seja pro que for. Isso vai tornar suas relações muito mais saudáveis. Bom, se você gostou desse episódio, se ele de alguma forma te fez repensar algumas coisas e você sabe que tem pessoas que também precisam se reorganizar, compartilhe esse episódio com essas pessoas e depois me conta o que você achou. Eu te vejo no próximo episódio do Entre Verdades. Tchau!